Oi, galera! Hoje estamos aqui de volta com mais um Segunda do Enem. Eu sou a professora Elisângela Santiago e vou te ajudar a entender, a compreender mais uma questãozinha do Enem. Hoje com a questão do Enem 2020, questão 10, caderno azul. Vamos lá? A questão 10 do Enem traz um texto, o ouro do século XXI, né? E ele pergunta: as aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para. Então, nós vamos ler o texto buscando essas expressões metafóricas, tá bom? Vamos ler o texto. O ouro do século XXI. Sério, Gadolínio, Lutécio, Promécio e Hérbio. Sumário, Térbio e Disprósio. Ômio, Túlio e Térbio. Essa lista de nomes esquisitos e com poucos conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol, que ainda teria no banco de reservas Lantânio, Neodímio, Praseodímio, Európio, Escândio e Ítrio. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria, os nomes entre aspas, né, que ele falou, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora, volta a pensar em retomar sua exploração. Um texto de 2017, acessado em 2017, né, e que traz, entre aspas, ouro do século XXI, elementos do futuro e vitaminas da indústria. E ele diz que as aspas foram usadas para sinalizar essas expressões metafóricas, né? Para que ele usou essas expressões metafóricas? Para imprimir um tom irônico à reportagem? Para incorporar citações de especialistas à reportagem? Para atribuir um maior valor aos metais, objeto da reportagem? Esclarecer termos científicos empregados na reportagem? Ou para marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem. Aqui a gente já percebe como ele não quer fazer um tom irônico, né? E aí vocês podem pensar, o cachorro, e aqui vocês podem pensar, né? Para que serve a aspa? Certo? Então a gente vai ver aqui como é, para que serve a aspa, para depois a gente voltar para responder, vamos lá? Então, vamos lá. As aspas são esses dois sinais, né, que são usados em pares. A gente pode ter as aspas duplas, como essas, e as aspas simples, tá bom? Então, para que eu uso as aspas, né? Lembrem-se que quando você for lá para a redação do Enem, isso também pode ser avaliado lá na competência 1. Tá bom? Então, para que eu uso? Normalmente eu uso para destacar as citações, né? Para abrir a fala de alguém, e aí eu abro e eu fecho aspas, certo? Por exemplo, aqui, a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, Carlos Drummond de Andrade. Como não é uma fala minha, eu coloco entre aspas. Mas e aí, Elisângela, lá na redação do Enem? Na redação do Enem, você pode utilizar a citação indireta. Esse tipo de citação aqui é uma citação direta, né? E aí você pode correr o risco de não lembrar alguma palavra que o autor disse. Prefira as citações indiretas. Que aí você vai dizer que o Carlos Drummond falou que a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, né? Mas você pode dizer que ele falou que a leitura é um prazer inesgotável. Você usou as suas palavras para dizer as palavras dele. Então, é melhor que você use a citação indireta e aí você não precisa das aspas, tá bom? Quando você for utilizar no seu texto alguma ironia, né, dizer aquilo que você quer dizer, mas ao contrário, você utiliza as aspas. Por exemplo, eu nem gosto de ler.
só leio 3 livros por mês. Né? Como é que uma pessoa não gosta de ler e lê 3 livros por mês? Então, ela está sendo irônica aqui, tá bom? Também use as aspas para destacar uma palavra, uma expressão no texto que você quer dar mais ênfase, tá bom? Que você quer dar algo mais forte, né? Por exemplo, lá no texto do Enem, quando ele utilizou aquelas expressões metafóricas, o ouro do século XXI, né? Elementos do século, quando ele fala essas palavras, ele destacou entre aspas para destacar, dar um ênfase maior nessa metáfora que ele estava fazendo com relação aos elementos de terras raras, tá bom? Então, a gente já tem aquele exemplo, mas aqui tem outro. A moda hippie se popularizou entre os jovens na década de 80. Também, se você precisar utilizar gírias, numa redação do Enem, normalmente você não vai utilizar. Mas qualquer outro texto, né? Se você utilizar gírias, coloque a gíria entre aspas, tá bom? Não se envolvam com boy lixo, meninas, né? Essa expressão boy lixo é uma gíria. E aí, ou uma expressão popular, que está se popularizando agora, e aí você traz entre aspas. Os dialetos também, né? Expressões muito típicas de determinadas regiões, como aqui lapada, tá bom? Outro, arcaísmos, que é aquela palavra que já está em desuso, que você não usa mais, que foi lá no tempo da minha bisavó, da sua tataravó, né? O rapaz saiu asinha daquela situação de constrangimento. Asinha, que no sentido de dizer que o rapaz tinha asa nos pés, que ele saiu rapidamente, né? Que ele correu dali, daquela situação. Um estrangeirismo, toda vez que você utilizar um estrangeirismo, aí você coloca as aspas, que é uma palavra que não está na nossa língua, né, não faz parte do nosso dicionário, é uma palavra inglesa, alemã, espanhola, você coloca entre aspas, como no caso aqui, street dance. Né? Nomes de obras, também nome de autores que você queira destacar, certo? Torto Arado é a minha leitura da vez, é a leitura que eu estou fazendo. Então, quando eu quero destacar essa obra, o nome da obra eu coloco entre aspas. Um neologismo, diferente do arcaísmo, que são palavras em desuso. O neologismo são palavras novas, palavras que você inventou. Né? Por exemplo, caetanear. Né? Você vai para um show do Caetano, você vai ouvir as músicas, curtir as músicas do Caetano, e você diz, hoje eu vou caetanear. Não existe no dicionário, mas você colocou. Né? Aqui eu trouxe outra também. Ela gosta de espetacularizar a própria vida, de tornar a vida um espetáculo. O verbo espetacularizar não existe, certo? Então, é um novo vocabulário, é algo que você está trazendo ali no decorrer do texto. E eu falei das aspas duplas, né? A gente também utiliza as aspas simples, uma aspa só. Quando eu começo o texto com aspas duplas e dentro do texto eu preciso fazer um novo destaque, uma citação, dar ênfase em algo que está dentro desse texto já com aspas, aí eu trago essas aspas do meio como aspas simples, certo? No exemplo aqui, deu nos jornais. O articulista defende como forma de melhoria nas relações jurídicas, uma assim chamada globalização. Então, possivelmente o articulista colocou lá no texto dele globalização entre aspas. Como estamos trazendo outra fala, né? A fala do texto, estou me referenciando ao texto, aí eu trago as duas aspas, os dois tipos de aspas, o duplo e o simples. Tá ok? Vamos voltar lá para a nossa questão? Aqui está a nossa questão. A gente vai avaliar o uso dessas expressões, que ele chamou de expressões metafóricas. Ele fez aqui uma metáfora, né? Uma associação de ideias com esses produtos terras raras, com a associação de ideia do poder, do valor do ouro, por exemplo. Ele está chamando de ouro do século XXI, elementos do futuro, né? E vitaminas da indústria. Então, quando ele compara esses elementos com
futuristas, vitaminas e ouro, ele está fazendo uma metáfora, certo? Que é a figura de linguagem que a gente usa para fazer associação de ideias. Mas ele utilizou essas aspas intencionalmente para quê? Né? Para imprimir um tom irônico? Não. Para incorporar citações de especialistas? Para atribuir maior valor aos metais? Né? Para destacar mais, para dizer o quanto esses metais são importantes? Para esclarecer termos científicos? Também não. Para marcar apropriação de termos? Também não, né? Então, aqui entre a B e a C, fica claro que é a C. Ele quer atribuir um maior valor a esses metais. Metais que a princípio são desprezados, que, por exemplo, o Brasil, né, deixou de produzir, deixou de dar valor, de extraí-los, né? Mesmo sendo a segunda maior reserva do mundo, ele deixou eles lá de lado. E agora ele quer dizer agora que esses elementos são tão valiosos, né, que o Brasil quer começar a explorar novamente. Tá certo? Então, a resposta aqui é C. Questão 10 do Enem 2020. Caderno azul, letra C. Tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem. E na próxima segunda nós estamos por aqui.